E eu não terminei a última história do último episódio, antecessor a esse daqui, dessa temporadinha de contos de terror, que não tem nada de terror, né, de uma certa forma. Mas não vou deixar vocês esperando tão por isso não, porque também não teve um desenrolar tão grande assim, né, porque foi uma história de eu andando indo embora do centro de Cabo Frio com a Margarete, né, o nome aqui que eu dei pra vocês entenderem qual é o espírito, de uma certa forma, assim, para até em coisas futuras, né, que eu vier a trazer, vocês vão saber de quem eu estou me referindo. Então é um nomezinho só entre a gente assim pra tá esse aconchegozinho, né? Mas eu voltando do centro de Cabo Frio, né? Aí, tanto de viado que ficam perturbando por causa disso, querendo saber. Porque esse dia eu vivi essa história com algumas pessoas, né? Alguns amigos, alguns familiares de amigos. Mas nem todo mundo sabia, porque não contei pra todo mundo, porque foi, deu um BO, né? No caso, eu sumi. Aí ficaram me procurando lá no centro de Cabo Frio. E aquela liga não encontra. E, né? Tava longe, assim, basicamente sem família. Tava só eu entre amigos. E já estavam desesperando, querendo saber como iam falar pra minha mãe que eu tinha morrido, sendo que eu não tinha nem corpo, como eu tinha subido, essas coisas todas. Eu ri hoje em dia, né? Porque também eu ri na época, porque foi engraçado. Não, foi bem caótico. Mas eu sei que eu, de fato, consegui chegar lá na casa onde a gente tinha alugado, né? O pessoal tinha alugado. Fiquei, não tinha ninguém, tava todo mundo no centro de Cabo Frio. Eu cheguei e dormi no quintal mesmo. Era tipo um duplex, né? Uma casinha assim de 2 andares, né? Os quartos ficavam na parte de cima. E tinha uma varanda que dava pra entrar assim, mais ou menos pra parte de cima, mas eu não consegui dar uma escalada, né? Porque eu sabia que a porta de cima tava aberta. A de baixo tava fechada, o povo tava lá com a chave, tava lá no fim, né? Aí eu vi que eu tinha um sofazinho do lado de fora, deitei e apaguei ali. E eu sei que eu acordei um tempo depois com a mãe da minha amiga chegando, com uma criança, e, né, querendo me bater, mas também feliz porque me achou. Sendo que me achou que eu já tava ali. Ela não me achou, né? De uma certa forma eu já tava ali. O negócio é se eu tivesse. Ah, mas entenderam. O desfecho foi mais ou menos esse. Deu tudo bem, cheguei bem lá, né, na casa. E ficou mais uma história aí, com esse lado sobrenatural, né? Dando esse desenrolar. E conforme eu tô. É porque é muito estranho lançar assim de 2 em 2 episódios. Não, é basicamente assim, eu lanço de um em um por semana, né? Nas temporadas normais. Agora eu tô lançando de 2 em 2. Ou seja, eu meio que gravo, pego material, né? Lembro ali das coisas, vou anotando as coisas que eu quero trazer. Que eu tenho a permissão de trazer aqui pra falar pra vocês, né? Pra até pra passar histórias envolvendo aquele espectro que eu quero trazer de centro daquele episódio, né? Ai, como é que se diz? Como se fosse um conceito daquele episódio. Aí eu tento trazer histórias que giram em torno daquele conceito. Mas o que eu quero falar é o quê? Que quando eu lanço de um em um, quando eu gravo assim, né? Por semana. Porque às vezes eu gravo vários episódios, deixo guardado e vou postando pra dar aquele. E sabe, aquela calmaria pra gatinha, não ter que ficar, não corre de ficar gravando. Então, às vezes, saem uns episódios com temas específicos, mas que não resgata coisas que foram ditas em outros episódios, assim, de uma certa forma, porque não teve os feedback de vocês, né? E aqui tá acontecendo mais ou menos isso, né? Eu tô lançando 2 episódios. Aí eu tô pegando o feedback dos últimos dois. Aí lanço esses dois agora. Sendo que eu gravei um, aí o outro logo depois. Aí o de depois não tem o feedback ainda do episódio anterior. Tá dando pra entender? Se não tiver, não deu. Mas eu tento trazer esses feedbacks de vocês, essas coisas que. Não, o pessoal tá escutando. Quem me conhece tá relembrando mais histórias. Eu fico, gente, porque de fato a gente com o tempo vai esquecendo as coisas, né? E isso é meio que o centro do episódio de hoje, dos coisinhas que eu quero trazer hoje, né? Dessas falsas memórias, dessas falsas lembranças, de uma certa forma, assim, não é nem falsas, mas até as coisas que a gente esquece, né? A gente vive muita coisa, e muita coisa vai e fica com o tempo, e é só uma palavra, é um cheiro, ou um afeto, alguma coisa, e te traz aquela lembrança toda de volta, tudo aquilo que foi vivido, né? Às vezes traumas, às vezes coisas boas, né? E te faz lembrar daquilo e fala, nossa, de fato teve isso, e como eu esqueci disso, entende? Aí parece até que, como eu estou falando, né? Ai, não quer acreditar, não acredita. Mas as coisas que eu tô trazendo aqui, ó, eu acredito, cujo eu acredito, que por muito tempo eu não vou esquecer, que são coisas que de fato marcaram na minha vida.
Eu já falei que isso tudo meio que na minha trajetória foi ficando normal, banalizado de uma certa forma, né? Então, tem coisas que é corriqueira do dia a dia e fica como dia a dia, né? Igual o que que você almoçou ontem. Daqui uma semana tu não vai lembrar direito, porque tu almoçou, fez parte ali, já tá alimentada e o que que agrega nisso guardar? Claro que experiências sobrenaturais tem até um valor maior, né? De uma certa forma, mas é tanta coisa acontecendo, né? São todas essas dimensões, tudo entrelaçado que uma hora a cabeça não tem como guardar. E a gente não tem um HD. Na verdade, o meu HD externo são vocês, né? E o podcast, porque às vezes eu também escuto episódios, aquelas coisas todas. Igual, ainda não é um episódio sobre sonhos, né? Mas quando eu tive o sonho com a Marília Mendonça, né? Com o fatídico acidente dela, e postei aqui o episódio falando aquilo tudo, eu lembro de fato do sonho porque também me marcou ali. Tem sonhos que marcam a gente. Mas eu tenho certeza que se eu não tivesse contado ali, ou enviado um áudio no mesmo dia que eu tive o sonho para amigos, aquilo tudo, tivesse um áudio guardado, com o tempo eu lembraria que eu sonhei com a Marília Mendonça, mas eu não lembraria os detalhes, as coisas como foi. E quando eu volto lá, escuto e falo, nossa, né, lembro de tudo de fato como foi sonhado ali, mas né, se a gente for contar com o tempo ele vai apagando nossa memória, né, na nossa mente, e as coisas vão ficando por aí. Mas é mais ou menos isso. E o que eu quero chegar nisso é que tiveram mais amigos, né? Assim, eu cismo de falar amigos virtuais. Amigos paranormais na casa lá de Ricardo de Albuquerque. Como eu disse, gata, lá aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que seria impossível listar só num episódio. Então, alguns acontecimentos de fato eu vou trazer. Eu já falei que essa temporada não vai acabar no que eu só prometi. Ela vai ter um retorno aí em breve. Então, um desses episódios que eu quero fazer muito com o relato de vocês, vou pegar um pra fazer com relatos meus, só relato mesmo. Que eu já contei aqui, já expliquei um monte de coisa, né? Vocês já estão ambientados ao meu ser, de uma certa forma muito mais profunda, né? Que não tinha sido acessada antes aqui no podcast. É uma coisa mais sobrenatural mesmo. Então, pra vir dessa parte contando mais os relatinhos, aí vocês vão entender e até fazer as ligações. Entende? Porque eu quis jogar aqui a Margarete, assim, do nada. É porque hoje eu só vou falar um negocinho rápido, mas provavelmente esse ser vai voltar em relatos de episódios futuros, porque tem bastante coisa envolvendo esse ser que aparecia, né? Mas, é, cara, através do podcast acontecendo, né? Eu tô exalando muito essa atmosfera. É outubro, né? Quando a gente se encontra com amigos, aquelas coisas, é conversa em relacionada a esse mundo, né? De festa de Halloween, essas coisas, e relembrando histórias. E o podcast está dando esse gás nas pessoas que estão escutando, principalmente meus amigos, né? Os arredores estão vindo falar e lembrar de mais histórias, como eu já falei aqui, deixei solto. Então estão vindo, ai, fulano, lembra daquela coisa que você falou? E naquele dia que a gente tava não sei o que. Então eu tô reunindo um monte de coisa que eu falo, caraca, tá indo mais além do que eu tava esperando, né? Mas uma dessas coisas foi até lembrada pela minha própria mãe, gatas. E ela nem, assim, basicamente escuta o podcast, né? Eu creio que não, porque eu falo cada bobeira, espero que ela não escute, que ela nunca escute isso daqui. Que ela pode até compartilhar com os outros, mas sei lá, né? Dá um negócio. É estranho quando tu vê, "Ih, fulano tá escutando, pô, que é isso?" E as coisas que eu falo, e as coisas que não tem como desfalar. Ó, talvez aquele personagem ali que eu era mudou, eu não sou mais piranha. Não, mas não chega nisso. Mas a gente conversando durante essa semana, ao decorrer dos dias, entramos nessa questão da casa de Ricardo, né? As coisas que era para ter acontecido. A gente estava conversando muito sobre o lado espiritual, porque a gente tem esse tipo de conversa, né? Abertamente. É como eu falei para vocês, para mim é tudo muito natural, né? Quem não convive com isso, não tá acostumado, acha que é lorota, que é mentira, que é falcatrua, como de fato existe milhares por aí, né? Que querem ter de uma certa forma, assim, esse dom e não tem. E querem, não sei lá, mas sigo tranquila, que eu sei que tudo que eu tô trazendo aqui é verdade. Se eu me perder no personagem é porque de fato eu esqueci, mas aí depois eu lembro, né? Mas é muita doideira que acontece junto. Mas aí ela me lembrou de um ser que eu via no sofá lá de casa. Era especialmente só no sofá lá de casa, né? Que era uma mulher, uma moça de pele clara, mas eu não sei se era mais ou menos uma luz que eu ouvi, mas era de pele clara. E segurava um neném, um bebê, uma criança. Tipo, não dava não tinha um sexo ali, um gênero, nada que eu me lembre, mas era uma criança muito, assim,
Antes de um ano, sei lá, uns 6, 7 meses, uma coisa de cola. Não, já era um pouquinho. Acho que um aninho. Agora eu não tenho lembrança na minha cabeça de como é uma criança com um ano. Mas eu acho que é por aí. Aí eu via muito essa mulher no sofá. Às vezes eu ficava no sofá conversando com ela, né? E ela fazia coisas. E... Mesma coisa com a Agatha, às vezes eu pedia as coisas aí, ela fazia, mas era tudo em torno do sofá. E era muito estranho. Será? E o sofá foi comprado, tipo, na loja, não veio nem de segunda mão, porque às vezes tem isso, né? De vir coisas energeticamente encrostadas ali no bagulho. Por isso que às vezes você ganhou uma coisa, às vezes até ganhar coisa nova, dependendo da pessoa que você ganhou. Tipo, dá uma oração antes, pede para Papai do Céu tirar as energias que, né? Porque aquilo ali tá entrando na tua casa para ficar dentro da tua casa. É muito complicado. E aqui eu desenvolvi isso que não tinha nem ido para esse lugar, porque já tive histórias de pessoas de ganhar coisas assim ao meu redor. Eu falei, mano, joga isso fora. Eu sei que tá novo, mas joga, passa pra outro. Apesar que quando vem trabalhar assim, eu não gosto nem que passe pra outro. Queima, joga fora, pra aquela energia ali de fato se desaparece no ar, não tem mais aquela energia, sabe? Que tem muitas pessoas mal intencionadas. Mas era mais ou menos isso, né? De falar dessa mulher que eu via, que era mais uma dentre tantas, dentre outras muitas, que virão nesse episódio de relatos, só relatos, eu prometo. Não vou ficar falando igual uma doida, não. Vou trazer, sei lá, 7 relatos e é um relato atrás do outro. Tá? Porque são coisas também rápidas, então é só falar, vocês ambientarem, pensar e pula pro próximo relato, né? Porque é muita coisa que é vivida, e agora eu vou já encaminhando para entrar no tema do episódio de hoje. Não vou enrolar muito. Disso de. Cara, quando você entende que de uma certa forma você. Sabe quando você cresce num meio, né? Diferenciado, assim, vamos dizer assim. Você se vê diferente, mas você tá ali. Vamos para um lado da sexualidade, pro meu local de fala, né? Você cresce entre muitas pessoas cis hétera e você vê que você não se encaixa de uma certa forma ali dentro. Mas tá ali, sabe? Você tá fazendo parte. Você pode fazer parte, porque às vezes é a sociedade que impõe disso que você não faz parte daquilo ali. Mas você pode fazer parte daquilo ali. Mas dá um negocinho, sabe? Tu fala, não sou igual, e não tenho meus trejeitos, minhas coisas, meu modo de pensar é um pouco diferente, né? Isso com a questão da sexualidade. Aí quando você começa a se entender e você começa a enxergar que existe mais pessoas assim no mundo como você, e também pessoas que se escondem, né? Fingem que não são, mas no fundo são como você. E você entende, você enxerga até essas pessoas por dentro, que ainda não tá assim, vamos dizer assim, no auge da liberdade dessa pessoa. Então essa pessoa ainda nem se entende, mas você já se entende, você começa a viver dessa forma. Então tudo que você vai vivendo, de uma certa forma, vai se tornando normal. Até para comparar, né, com esse lado da espiritualidade, com quando a pessoa tem esse lado com acesso às outras coisas, outras dimensões, outro lado, outra vida, ela começa a ver aquilo ali normal também, porque ela começa a ver aquilo ali muitas e muitas vezes durante o dia, durante a semana, os meses, os anos. Então são muitas histórias. E quando. Acho que eu tô sendo muito aqui repetitiva falando isso de novo, né? Mas é para entender que, de uma certa forma. Quando você entende, você vê que você não entendeu nada. Fica um pouco confuso. Parece até aquela fala da Débora Seca com. Débora Seca. Débora Seco com Pedro Bial no programa deles. Quem já viu aí vai dar uma ligada assim, vai entender o que eu quero falar. Mas o que eu quero dizer é que quando você começa a ter acesso a coisas reais, né? Que o físico, a gente. Não que o resto, o tanto restante assim não seja real. Mas quando você tem acesso assim ao físico, você entende ali a sua vida física, aí você vê que tem uma vida astral, e você também pode ter uma vida em outra dimensão, sabe? Você pode estar vivendo em outras histórias paralelas de uma certa forma, né? O bug no cérebro vem e você fica, será que eu tô pensando? Será que realmente eu acho que eu tô doida, né? Não é a primeira vez que eu falo isso daqui que não. Mas eu acho que eu tô ficando doida, é muita informação pra guardar. Será que isso de fato aconteceu? Não, eu acho que eu tô inventando, não existe, sabe? Mas antes de cair de fato nesse assunto de falsas lembranças, né? Porque eu acho que vai ter uns dois contrapontos, assim, uns dois pontos a serem citados no dois tipos de relato. Não, dois tipos de história. Ah, eu não sei explicar, nem eu já tô bugada. Mas dois tipos de coisas, situações diferentes que serão abordadas no episódio de hoje. A primeira, eu acho que eu vou trazer assim mais. Lembra quando eu joguei lá o. Ainda não é o episódio de sonhos,
Mas eu joguei quando a gente tem uma paralisia do sono, aquelas coisas todas. Quando aquilo ali, de uma certa forma, é quase que o início de uma projeção astral. Que você consegue ver, né? Mas a projeção astral, ela tá mais ligada a quando você sai do seu corpo, você se vê fora do seu corpo. Teu corpo tá ali, tá vivo, né? Geralmente muitas das pessoas vão ter o primeiro contato com essa projeção astral porque é uma coisa que você pode aprender a fazer. Tá? É uma coisa que não é assim, é só os mais pica da galáxia que tem isso. Não, no meu ver, né, eu acho que qualquer um que se dedicar a isso, né, de uma certa forma, não sou eu que vou ensinar, não sou eu que vou falar como é que é, mas vocês irem atrás e saber, como é que posso desenvolver esse lado da projeção astral. Eu acho que cada um pode fazer. Até através de sonhos a gente faz isso, muito mais natural, né? Então retira lá o que eu falei assim, muitos vão fazer isso só quando morrer, né? Que de fato quando a gente morre, a gente sai do nosso corpo e olha ali o corpo ficando. Eu acredito assim. Mas quando a gente tá sonhando, acontece muito. Então acho que todo mundo faz, mas de uma forma até inconsciente. Né? Porque tem isso, tem a forma consciente e a forma inconsciente dessa projeção astral, do modo geral. Eu já fazia muita projeção astral do modo inconsciente, como todos, né? Mas aí eu passei a fazer projeções astrais de um modo consciente. Quando foi? Isso de fato eu não vou lembrar a primeira vez dessa projeção astral. Mas há muito tempo mesmo, isso eu estava no tempo da escola, né, lá atrás. Eu não sei se eu já cheguei a citar essa loucurazinha que eu fiz uma vez, que eu tive uma experiência, a projeção astral não é uma experiência de quase morte, tá? Não tem nada a ver. Mas vocês vão entender pelo caminho que eu tô indo. A projeção, a experiência de quase morte, dessa minha primeira que eu tive, foi uma vez eu era doida, né? Era no passado, ai que ódio, ainda continuo sendo. Mas eu não sei o que me deu naquele dia ali. Eu cheguei em casa da escola, eu acho que eu estudava na parte da manhã, tenho certeza. Eu estudava na parte da manhã, chegava na parte da tarde e ficava em tarde sozinho em casa, né? Tá, esquentava ali o ranguinho da gata, comia as coisas. E naquele dia ali me deu um suripapo que eu queria beber, acho que uns 6 litros. Foi, te juro, te juro. Foi para mais de 4 litros de suco. Que tinha aquela garrafa pobre, né? Aquela garrafa de convenção, de 2 litros com água, com suco, né? No geral, assim, na geladeira. Então fiz uma daquela. Não, vamos assim, acho que era 1,5 litro. 1,5 litro, 1,5 litro, 3, 4 litros e pouco. Quase aí. Não chegou a 6, não, exagerei, mas porque foi umas 3 garrafas daquela. De 1,5 litro de Guaraná, bebi, toque, 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 toque. Não sei se tava calor, de fato eu era doida, não sei o que tava pensando. Que ainda nem me via muito na parte da minha segunda experiência de quase morte. Foi que eu quis mesmo, entende? Mas essa eu acho que foi meio que uma indução. E eu não lembro de muito, eu lembro mais da segunda vez. Então acho que são 3 tipos de temas que eu vou trazer para esse episódio, hein? Pra gente caminhar por aqui. Mas vamos seguir então nessa experiência de quase morte. Já bebi 1,5 litro de suco, fiz mais, bebi mais um pouquinho, já estava ficando, né, cheiola das barrigolas. Fiz mais uma coisa, mas eu acho que ele era pra eu ter morrido mesmo, que eu devo ter me afogado por dentro de uma hora que eu não sabia se eu tinha comido muito. Provavelmente foi beber muito que eu bebi muito mesmo. Era uma época que eu traçava aquele suquinho de xarope, que a gente, né, compra 1 litro e faz 10 litros com aquele coisa, e fazia um monte, bebia aquilo ali por dia. Minha saúde ali, se eu tivesse continuado daquele dia ali, a experiência de quase morte ia ser a morte mesmo. Mas eu sei que nesse dia eu entrei num transe tão profundo, né? Ficou uma dor na barriga, uma coisa assim. E deitei no sofá do onde eu vi a mulher, a mulher com o neném. Foi isso que aconteceu lá em Ricardo. Né? Eu não lembro, acho que eu devia ter antes de uns 15 anos. Por aí. Foi um pouco mais novinho. Mas eu sei que eu entrei em transe naquilo ali, né? Isso era horário de almoço. E quando eu fui acordar, sair disso, eu não lembro de muita coisa. Eu lembro que eu tava num lugar meio que escuro e muitas vozes. Era um sonho muito consciente. Foi uma experiência. Depois eu estudando, fazendo terapia, né? Mais velho, eu fui entender como uma experiência de quase morte. Pode também ter não sido. Mas a dor era insuportável. Quando eu deitei naquele sofá ali, era uma coisa que eu achei que eu ia morrer, que eu não ia conseguir mais andar, que minha barriga pesou de uma hora para outra. Foi um empanzinamento mesmo, um empanzinamento mesmo. E o sonho meio que durou isso, essa experiência, essa coisa, né? Foi até a noite, mais ou menos, que era o horário que os meus pais chegavam. Eu acordei desesperado, eu não tinha feito nada naquele dia, só passei mal e dormi ali, fiquei ali. Mas eu tive mais ou menos um troço desse assim estranho, de, tipo.
de estar num local que eu sabia que eu estava viva, né? Eu sabia que eu estava ali. Eu estava andando, mas era tudo muito escuro e eu escutava muitas coisas. Eu devia estar perdida num umbral, em algum lugar, eu não sei. Eu me projetei de uma certa forma para um outro ambiente. Quase que a morte mesmo. Não cheguei a ver luz, nada que eu acho que se eu tivesse visto eu teria ido. Mas não vi e voltei, né? A minha segunda experiência foi anos depois, que aí de fato foi uma experiência quase morte, que era pra eu ter ido. Eu tava naquelas épocas doidinha, nunca falei assim tão a fundo, né? Na época doidinha, não, falar que isso é maluquice, não, tá? É o jeito de falar, mas com muito respeito. Mas tava na época da condição mental bem cagadinha. Bem cagada, bem cagada. Foi anos depois daquilo ali. Já devia estar assim, é bem mais recente, entendeu? É um pouco assim mais anterior de uma pandemia. Que eu acho que também se tivesse sido dentro da pandemia, meu Deus. Eu tava querendo cessar tudo, né? Já era muita coisa acontecendo, era muitos. Eu não sei explicar. Não tem explicação para uma depressão, né? Não tem, de fato, o que você sente ali, as coisas que acontecem, esse embaralhamento na mente, essas coisas todas. Tudo muito barulho, é tudo muito quieto, é tudo muito, sabe? E queria, né? Eu cheguei ali a tomar uns remédios, algumas coisas para poder tirar minha vida, e foi quando eu entrei nessa experiência de quase morte, né? Eu meio que me reconectei. Não sei se vocês às vezes têm sonhos assim de. Vou falar aqui nesse, porque vai que eu esqueço de falar alguma coisa assim de sonhos assim no episódio de sonhos de fato, né? Mas às vezes a gente tem sonho que fala assim, eu já sonhei com esse lugar aqui, ou eu já tive aqui. É um sonho muito lúcido, que tu fala assim, eu tô levando pro lado do sonho. Mas eu sei que não foi um sonho, entende? Tipo, é só pra entender, pra quem nunca teve esse tipo de experiência, saber a ligação com o sonho, assim, meio que. Ai, essa experiência de tipo, parece que eu tô acordada, parece que não é um sonho, é real, né? E essa experiência de quase morte foi basicamente isso também. Foi ao entardecer e durou a tarde toda porque eu tomei os remédios, fiquei meio grogres. Dei umas cortadinhas em certa parte assim do corpo, né? E não sei como também vazou em sangue, algumas coisas assim, umas coisas bem pesadas. Não sei nem se o algoritmo vai estar deixando, vai cortar bloquear esse episódio da face da Terra, mas foi carregado. Aquela vivência ali foi muito carregada. E quando eu entrei, estava nessa sala, né? Me vi nessa sala escura de novo, eu me lembrei daquela experiência quase morte de novo. E as mesmas vozes estavam lá falando, falando, falando. Mas só que dessa vez eu estava deitada, né? Não era uma cama, eu não estava presa. Só não conseguia. Era quase que uma paralisia do sono dentro da experiência quase morte. Eu estava deitada ali, mas eu acho que pelo grog, pelos remédios, pelas coisas, eu não estava conseguindo mexer, eu não estava conseguindo ter. Só escutar e assimilar as coisas. E eu olhava pro lado, tinha um computador, era uma tela, não era uma televisão, era um computador e tinha alguém descosta. Até hoje eu não sei quem é. Era uma pessoa descosta, assim, que eu não conhecia, né? Não me remetia a ninguém. E essa pessoa tava no YouTube, numa página de vídeos, passando vídeos e meio como se fosse. Era uma época que não tinha nem TikToks ou Reels ou Shorts, essas coisas que. Quando você vê um vídeo bem rapidinho de uma informação, alguma coisa, tu já passa pro próximo. Era quase que isso. A pessoa tava passando, viu um vídeo, umas informações e já passava. Era quase também que poderia ser um canal, uma televisão. Fico pensando nisso, mas eu acho que era um computador. Não era uma televisão. Mas meio que mudava a frequência assim muito rápido para as coisas. E os dizeres, sabe? As frases, as notícias que foram passadas através desse esquema, dessa coisa, sei lá, eram coisas que não tinham acontecido na minha realidade, de uma certa forma, sabe? Eram cantoras que eu gostava na época que, sei lá, ou tinha, ai, fulana que não tinha nem família, tava anunciando gravidez. E até hoje, nessa realidade aqui que eu tô, essa pessoa não tá grávida, nunca anunciou uma gravidez. Ou, sei lá, fulana que tava no auge e morria. E nessa realidade aqui essa pessoa tá viva. Entende? Eram notícias. Eu tenho quase todas as notícias assim que eu lembro, porque não vou falar, não vou jogar nomes, mas eram coisas só pra vocês entenderem a ambientação, as coisas que foram ditas, né? Que e me marcou muito, aquilo ali me marcou
marcou muito porque eram notícias, eram coisas que estavam ali no meu dia a dia, eram coisas que eu consumia, né? Pessoas que eu consumia de uma certa forma, que na minha realidade, a realidade era outra. Nossa, é muita realidade, né? A história daquela pessoa na realidade que eu vivia não era aquilo ali. E quando eu me pego pensando nisso, nas coisas que. Algumas coisas até de fato aconteceu com o tempo, mas não da forma que foi passado, né? É muito estranho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Mas eu sinto que aquilo ali era uma outra realidade. Talvez eu estaria indo pra aquela realidade ali onde aquelas coisas ali estavam acontecendo. Sabe? Sei lá, numa realidade onde a Rihanna ainda lança música, que é o meu sonho ir. Entende? Alguma coisa assim. E foi só isso, a experiência. Eu não conversei com ninguém. E mais vozes, mais coisas no fundo. É quase que um bar. Sabe quando você tá num bar conversando com alguém e tá aquele falatório, um monte de gente atrás falando? Essa experiência foi mais ou menos isso, mas só que meu foco foi muito ali nas notícias. Porque eu, deitado, eu conseguia olhar aquela tela e escutar muito bem. Apesar do falatório no fundo, as coisas eu escutava muito nitidamente. As coisas que estavam sendo ditas ali. E aquilo ali foi me marcando, me coisando. E quando eu voltei pra minha realidade, ainda grog, pensando naquilo tudo e tentando entender em qual realidade eu tava, algumas coisas que eu achava que tinham acontecido assim, na realidade que eu tava, eu acho que é essa daqui ainda, né? Não sei. E não, de fato não aconteceram com o tempo, sabe? E algumas coisas vieram a acontecer. É como se eu tivesse voltado no tempo sem voltar no tempo. Como se eu tivesse vivido. Vivido? Tá, ah, tá, tá. Pensei que eu tinha falado vivedo. Mas esquece, a cabeça da drag ainda bota a peruca apertada, é complicado. Achei que eu tinha vivido coisas que eu não tinha vivido ainda ali naquela realidade, nessa realidade, que futuramente eu vim a viver, sabe? De uma certa forma, aconteceram. E aí tá, aí fecha essas duas experiências de quase morte que eu espero não ter mais nenhuma. Que se for pra morrer agora, por favor, já arrasta pra cima direto. Não para nesses locais, não. Mas é uma coisa que me marcou muito. Isso de fato aí, gata, não tem como explicar, porque é uma experiência surreal. E eu acho que só quem vive, né? E eu já vi várias experiências de quase morte depois disso. Quando eu entendi que era uma experiência de quase morte, terapia, aquelas coisas todas, eu comecei a ver relatos de outras pessoas. E às vezes um relato bate com o outro. E são pessoas que nem se conhecem, nem ouviram falar o relato do outro. E fica, nossa, é quase a mesma coisa. Ou às vezes não é nem a mesma coisa, mas você entende, ao descrever da pessoa passando ali, a agonia, o sentimento, sabe? Como a pessoa estava naquele local ali, porque você passou por isso. É complicado, é estranho. Mas aí desde então, eu vim vivendo coisas que algumas coisas eu vou jogar aqui mais pra frente. Eu vim vivendo coisas que pra mim já era uma outra realidade, ou tinha acontecido ou não tinha. Eu já não sabia que de fato em qual realidade eu tava. E às vezes isso poderia até agravar a condição mental que eu estava ali na época, porque eu não sabia mais discernir nada, de uma certa forma, sabe? Do que era real, do que acontecia, do que já aconteceu e não aconteceu. É doideira, eu quero deixar a cabeça de vocês doida mesmo, porque é doideira. Depois esse lado, assim, de uma coisa muito confusa. Aí quando a gente volta lá pra projeção astral, lembra que eu joguei? Não tem nada a ver com isso daqui. Tem a projeção astral consciente e a inconsciente, né? Vamos para a consciente, que eu acho que é um pouco mais difícil de ser feita. A inconsciente, basicamente, aí foi, né? Vai. A consciente é você, de fato, ó, vou projetar aqui astralmente, ou eu vou para um lugar, né? Ou eu vou sair aqui do meu corpo e vou me ver. A primeira vez foi isso também, e foi lá também na casa de Ricardo. A casa de Ricardo é um divisor de águas na casa dessa drag, na vida dessa drag queen aqui. Lá eu lembro de estar deitada, né? Perfeitamente como eu lembro da minha primeira paralisia do sono. Eu lembro de eu estar deitada e sair de um cômodo, né? Sair do cômodo. Não era sono, não era sonho, era uma projeção. Eu estava deitada e respirando, viva ali. Sabe quando você tá fingindo que vai dormir pra você pegar no sono? Então, era basicamente isso. Foi a minha primeira experiência de projeção astral. Aí eu saí do meu corpo, vi ali, fui pra sala, né? Que o cômodo do quarto era do lado assim da sala, saí sem abrir porta, sem nada. Atravessando, fui. Tava acontecendo um negócio na sala, todo um ritual satânico. Mentira. Ah, às vezes tem que ter uma piadola, né? Que não dá. Tava acontecendo. Tipo, tinha pessoas na minha casa que não tava. Quando eu tava no quarto, entende? De uma certa forma. Assim, pessoas reais, pessoas vividas, que eu não sabia que tinha chego, nada disso. E vi aquilo ali e automaticamente voltei pro meu corpo. E quando eu levantei,
aquilo ali não tinha acontecido ainda. Não tinha ninguém na minha cozinha, na sala. Mas do nada chegou uma visita. E eu lembro as pessoas que eram e sabia, porque minha mãe não sabia, meus pais, alguém, que fulano apareceu do nada lá e foi pra lá, sabe? Era meio que um final de semana, era alguma coisa assim. E chegaram do nada e eu falei, ah, é fulano e ciclano. Eles não acreditaram. Aí entrou fulano e ciclano, eu falei, e começou a acontecer aquilo ali. Ou seja, provavelmente eu tive uma projeção astral de um futuro, né? Como eu já joguei lá, eu acho que o passado, o presente e o futuro é tudo muito junto, então aquela energia já estava ali, daquelas pessoas vindo, se encontrando. E se eu não me engano, pra ter noção que quão mais bizarro é, essas pessoas nunca tinham frequentado ali em casa. Foram pra conhecer. Sabe, assim, tipo, é a primeira vez que vem aqui em casa. Então, por isso que meu pai e minha mãe, né, assim, nem acreditaram quando eu falei quem era. Não sei nem se eles lembram disso, porque às vezes é isso, eu falo as coisas e acontece se torna natural. Mas eu sei que essa foi minha primeira projeção astral, né, de uma certa forma, assim, que eu lembre, consciente. Mas aí eu comecei a desenvolver isso. Com todo dentro desse mundo, né? De tipo, os espíritos me falando as coisas, vendo através de sonhos. É como eu vou frisar pra também deixar vocês aguardando. Ainda não tem episódio de sonho, mas tá vindo aí. É o próximo, talvez. É o próximo. Porque esse daqui já é o quinto, o próximo é o sexto. E o último, que ninguém pode perder, o sétimo. Aquele ali é de puxar o cabelo do cu com pinça, que não dá. Que até, até eu falo assim, é mentira. Essa drag queen aqui é mentirosa, eu tô saindo. Mas ainda bem que os meus relatos, as minhas coisas, querendo ou não, de uma certa forma, sempre envolvia alguém. Então poderia passar de doida, mas tinha alguém ali como prova que eu tava passando de doida. Entende? Mas voltando lá para a projeção astral. Quando eu comecei a entender que eu já até me perdi, né? Que eu vou saindo do raciocínio. Quando eu vou. Começo a entender disso de o que é uma projeção astral, o que é sair, e conviver com isso de tipo, e do futuro, que aquela projeção ali astral, querendo ou não, foi de uma coisa do futuro, né? Assim, então, os espíritos me falando de coisas do futuro, ou até espíritos do passado querendo uma ajuda com, né, pra ser libertado de uma certa forma. Mas muito mais disso de sonhos vindo, contando o futuro, de coisas que não aconteceram, que aí do nada eu vi aí, aconteceu. Mas aí também tem sonhos que ainda não aconteceram, que eu tive, e pode ser que seja um sonho de uma outra realidade, entende? De uma outra dimensão, de um outro Gabriel, de uma outra drag queen. Que eu acredito que outra dimensão não queria ser drag queen, não, que não dá, não. É muito gasto, muita coisa, não tá dando. Se foi pra errar, que erre só nessa dimensão aqui, por favor. Mas no meio disso tudo, eu começo a ter acesso a essas projeções astrais. Que aí, de uma certa forma, é até invasivo o que eu vou falar. Mas eu começo a saber de vidas de outras pessoas através das minhas projeções astrais, né? Aí tudo bem, poderia ser até uma coisa que com o tempo eu passei a controlar. E hoje em dia eu já nem faço tanto isso não, tá? Eu acho até um pouco errado. Às vezes no sonho é como eu falei, é inconsciente, não tem nem como a gente controlar. Mas essa consciente que é controlável, você faz ali pensando, né? Você meio que, aqui entre aspas, estuda para isso, para entender a forma que funciona e fazer essa projeção astral. Você pode acessar qualquer lugar. Você pode sair da sua casa sem sair da sua casa. E sei lá, deixa eu ver como é que tá essa rua aqui. Aí faz a sua projeção astral, tu vai andando pela rua, não tá legal, então vou sair por ali. Entende? É quase que uma intuição dentro da projeção astral. É tudo muito doido. É tudo. Não dá, não dá. Eu não consigo me levar a sério. Então, vocês acham que eu quero que vocês me levem a sério? Eu não quero que ninguém me leve a sério. Mas quando funciona disso de como, né? Eu já falei que os espíritos às vezes contavam as coisas, não sei o quê. E sempre foi aparecendo pessoas mentirosas na minha vida que eu sabia que tava falando mentira. E quando eu vi, eu falei, gente, por que essa pessoa não se liberta, vai viver, sabe? Aí eu começava a fazer projeções astrais meio que um stalker da vida espiritual, vamos dizer assim. Mas às vezes as projeções astrais vinham inconscientemente no sonho. Aí, como eu falei, não tem nem como a gente respaldar aquilo ali. Aí, às vezes, a pessoa vinha contar alguma coisa. Aí, como eu já tinha ido lá no sonho, sabe? Como eu já sabia, alguma coisa já tinha me contado. Eu ficava, foi esse mesmo? Então, tem certeza? Não quer falar mais alguma coisa? O que que... Aí a pessoa acabava falando, eu falei, nossa, de fato eu vi aquilo ali. E aconteceu, a pessoa tá falando aqui e aconteceu, não tô doidinha. Né? Porque isso vai mexendo com a cabeça. Eu falei pra vocês, essas coisas todas acontecendo, de uma certa forma você mexe com linha do tempo, né? Você mexe com histórias, você mexe com
acontecimentos, né? Imagina do nada fazer uma projeção. Eu não sei agora se de fato eu fiz uma projeção pro passado, né? Projeção assim. Eu acho que não, foi mais pro futuro. Regressão é uma projeção? Pode até ser, né? Pode até contar que regressão aí, de uma certa forma, eu já até fiz. Não queria fazer muito de novo, não, mas também não sei. No jogo, não. Mas entende o que eu quero falar desse lado da projeções? De se teletransportar, de ir pra trás, sei lá, de enxergar até. Lembra da Margarete, né? A projeção tem de um estilo também que às vezes eu conversava e falava: Margarete, fica em tal lugar, me mostra com teus olhos o que tá acontecendo lá. Ai, o que que é essa pessoa, não sei o que. Aí eu acabava sonhando, de fato. A Margarete, eu via que não era meu corpo, que não era eu, só tava ali na projeção dos olhos da pessoa, sabe? Eu tava dentro do corpo da pessoa de uma certa forma. É muito estranho, ainda tem isso, dessa projeção. Não é nem trocar de corpo, mas você vê através dos olhos, talvez, não sei. E vocês lembram muito bem que quando, no final do ano passado, quem acompanha, claro, né? Quem passou a acompanhar a partir dessa temporada volta, ela vai escutar. No episódio 777, né? A cápsula que eu lanço todos os episódios todo final do ano, pra fazer aquela retrospectiva maravilhosa que temos. E eu falei pra vocês assistirem uma série que fala que é Por Trás dos Seus Olhos, né? É uma série muito boa, muita gente viu, muita gente veio conversar comigo. Eu acho que deve ser exclusiva da Netflix, mas vão lá escrever pra vocês meio que entenderem esse lado. Que quando eu vi essa série eu falei, cara, é mais ou menos isso que acontece, sabe? Quando você se vê representado ali nas sete artes do mundo das contemporâneas, você não se sente sozinho. Não dá, é impossível. Tu fala aí, tem gente que passa, nem que seja um personagem, mas o personagem tá passando aquilo ali. Não, ai, não posso dar spoiler, mas meio que acontece. Mas o que eu falei aqui já é um spoiler, porque a pessoa vai ver, porque eu falei, lembrei aí. Ah, gente, já deu tempo, né? Quase um ano aí que eu dei pra vocês assistirem. Mas quem não quer, pula um minuto pra frente. E depois você assiste, você volta aqui nessa parte que eu vou ter que dar, querendo ou não, um spoilerzinho, né? Lá a pessoa. Alerta de spoiler. Lá a pessoa, assim, da série em si, ela meio que faz essas projeções astrais, né? Mas só que ela transmuta, não sei, transporta o ser dela pra dentro de outra pessoa. É muito estranho. Só vocês entendendo lá pra. Isso eu nunca fiz. Eu nunca entrei dentro de um corpo de outra pessoa, não. Provavelmente deve ser possível fazer isso, mas também não quero, não. Deixa eu aqui no meu corpinho, maravilhosa. E se fosse pra transportar pro corpo de alguém, eu ia pra Beyoncé, pra Rihanna, alguma coisa assim. Não é pra qualquer merda, não. Mentira, todas as vidas importam. Aí. Mas a série retrata muito esse lado dessa projeção astral. Quando eu entendi que, tipo, mano, eu só saio do meu corpo, vou ali e volto. Entendo os bagulhete, vou e volto, sabe? Às vezes tá com saudade de uma pessoa, você só quer ir lá e ver a pessoa, ter um coisinha. Você faz essa projeçãozinha astral e volta pro teu corpinho. Né? É estranho, mas é mais natural do que a gente pensa. Quando a gente tem um primeiro contato com isso, acha que é tudo muito surreal, né? De tipo, nossa, aí tá doida. Mas não, pode acreditar. Vamos pesquisar sobre, né? Que aquilo é acima de estudo. E eu tenho certeza que esses episódios aqui eles vão ficar eternizados pela internet, né? E quando a ciência, de uma certa forma, provar aquilo tudo, vão ver que eu não tava doida. Até eu vou ver. Aí eu já vou estar desencarnado e falar, aí, tu realmente estava doida, não. Quando eu desencarnar, eu já vou saber de tudo, eu já não tá doida, não. Tá legal, né? Tá show de bola. Tô tendo uma leve desconfiança que esse daqui vai ser o episódio que mais vai fugir da curva. Os outros também não estavam nem na curva, mas dos contos de terror, porque isso é mais uma vivência muito pessoal, muito introspectiva, né? São relatos de muito. Não tem um lado de terror, né? Não tem esse lado assim de pensar. Porque eu vi uma outra frase. Eu sempre tô trazendo frase, né? Que tá me rodeando coisas de medo. Não sei por que, deve ser o algoritmo. Tá vendo que eu tô falando sobre isso e tá trazendo. Mas a frase dizia mais ou menos isso, que o medo é a força. Eu acho que eu disse isso nos outros episódios, né? Mas não dessa forma, porque daqui de fato é uma outra frase. Eu acho que eu vou ter que pegar a frase pra poder ler da forma que é. Senão eu vou falar da forma antiga que eu já falei. E não foi daquela forma. É, realmente eu não ia ler, porque na minha cabeça tava uma outra coisa. Teu medo termina quando tua mente se dá conta que é ela que cria esse medo. Nossa, isso daqui me fez. Plau! Mais ou menos eu tinha dito isso, mas com outras palavras, né, nos outros episódios. Quando a gente se dá conta o que que é um medo.
na nossa vida, né? O que que é? Então, pra mim, provavelmente isso daqui pode ser o medo de muitas pessoas que viveu isso às vezes e nem sabe, e se torna um medo, né? Se torna o desconhecido pra ela e é um medo. E quando você vê que de fato é a sua mente, meus amores, é a sua mente que te dá esse medo, aí eu falei, nossa, então eu não tenho medo de nada. Mas aí não, sim, a sociedade faz a gente criar medos e a gente cria nossos medos, né? Tipo, eu tenho medo de lugar fechado, uma certa fobia. E passei de novo. Tem um episódio aqui no podcast, eu sempre vou estar fazendo isso, vendendo meu peixe pra vocês irem lá escutar. Onde eu passo pelo trauma da supervia. Não foi esse nome do título, mas alguma coisa assim. Que tipo, eu nunca tinha ficado presa dentro de um trem maluca, doida, assim. E por essas semanas assim que passou, agora mesmo, recente, fiquei dentro de um trem que parou 4 vezes durante o caminho, sem ar-condicionado. Tinha luz, mas aí foi ficando sem ar-condicionado. Depois voltou bem fraquinho. Falei, não, minha mente não vai me controlar aqui dentro, não. Vou sair doida, daqui a pouco tô chegando. Ainda falta um pouquinho pra chegar no meu destino? Falta. Mas eu não vou descer e esperar um próximo trem, não, que eu posso até me atrasar, essas coisas todas. Vou continuar nesse trem e minha mente não vai me devorar. E desci cagada. Falei, realmente, daqui é o medo. Ou quando a gente tá na rua, do nada passa uma moto, aí você fica, ai, trancando, agora perdi tudo. Toma aqui minha mochila. Ah, a moto passa direto. Aí são medos, né, construíveis, mas de fato é isso. É o poder que a gente tá dando ali pra mente, que a gente dá. Ela dá conta, né, daquilo ali que, ó, daqui eu vou te persuadir isso daqui, não sei nem mais o que eu tô falando, mas essa frase é maravilhosa. É maravilhosa e não dá. Então, como esse episódio mais ou menos tá fugindo da curva, alguma coisa assim, eu trouxe alguns relatos, alguns causas, coisas que aconteceram de fato, que eu fiquei perdida entre essas dimensões, entre essas coisas, porque eu já falei bastante coisa aqui nisso de coisas que aconteceram em outras, que eu acredito que aconteceram, né? E eu sonho, eu tenho coisas que eu não sei, não é daqui, sabe? Até lembranças mesmo, não é dessa daqui, não é. Eu já vivi muita. Que as pessoas falam, né? Aí eu fico, às vezes, quando eu comecei a entender que eu tinha que agir com naturalidade e pensar depois em casa, né? Falo, será que eu vivi aquilo ali mesmo? Sei lá, às vezes vinham contando coisas e trazendo fotos e eu tava lá, entende? Mas de uma certa forma, na minha mente aquilo ali foi apagado. E eu não tenho registro daquilo ali, nem em celular, sabe? Que ele sabe que hoje em dia a gente, tudo quando a gente vai, a gente vive, quer fotografar, nem que seja um pouquinho, né? Mas quando tem essas memórias em conjunto, isso foi o que mais me afetou, assim, com o tempo e também me trouxe a realidade, e não é uma realidade, eu não sei, ai, me trouxe isso à tona. De, tipo, você pode ter vivido coisas que você não viveu, talvez no seu outro eu, ou você tá se renovando, entende? Você esquece mesmo, divertidamente bloqueando a gente. É o bloqueio do divertidamente, não dá. Mas quando chegou nisso, de tipo, eu lembrar de coisas que foram vividas e as outras pessoas não lembravam, eu falava, não, mas tem foto aqui. Aí eu mostrava a foto que acontecia vice-versa, ou com a pessoa, ou comigo. Aí eu mostrava a pessoa, ué, mas eu não tenho nada disso, como é que eu. Essa roupa? Ué, não tenho essa roupa. Aí eu, Mona, mas tem foto, tá aqui. Aí do nada também aquelas fotos ali de um tempo, não sei o que acontecia, ou se perdia, ou dava um bug no celular que não tinha como. Eu fui sempre vítima de acontecer isso. Às vezes meu celular cai do nada e dá um apagão. Onde tinha um monte de coisa escrita, onde tinha um monte de foto, um monte de coisa que já tinha sido comprovada, eu já tinha mostrado ali. Mas eu acho que de uma certa forma, naquela realidade ali, é o que me convence. Não podia existir aqueles arquivos. Aqueles arquivos eram de uma outra realidade. Isso é muita doideira pensar que eu tô expondo de uma forma que, querendo ou não, acho que nem eu pensei, né? Tô começando a desenvolver isso, a pensar nisso, que, cara, eu já tive tantos eletrodomésticos que eu perdi tudo, de todos os arquivos. Aí eu tinha aquelas coisas vívidas assim na minha mente, eu falava, nossa, eu poderia ter lançado um episódio com aquele tema, coisas escritas, sabe? Não, eu perdi o celular e ficou lá, deu bug, eu parou do nada e não teve mais acesso àquilo ali. Acontece. Isso, quem não perde um celular, quem não é roubado, acontece, mas quando é do nada um celular cair no chão, que aconteceram essas coisas de tipo recentemente, de aqui, ó, não, tu tava lá comigo assim, olha só essa roupa. Aí a pessoa fala, não, não tenho essa roupa, não sou eu. E aí o celular para, ou também tem, meus amores, o WhatsApp ali no auge da coisa do WhatsApp, todo mundo conversava, né? Hoje até, graças a Deus, não converso com quase ninguém, nem quero, ninguém me chama. Tira, o povo chama, dou uma conversada, tento responder até mais, melhorei com o tempo.
mas eu não vejo que é uma obrigação igual me fazia antes, sabe? Não tem mais. Mas o que acontecia com vou jogar assim uma pessoa específica que é um relacionamento que até hoje, né, a gente conversa, é uma coisa muito saudável desde sempre. Então, nossa conversa ali deve ter uns 3 4 gigabytes só de conversa. Mas teve uma época que a gente. Acho que tinha muito disso na edição de épocas, que as pessoas tinham assim, ah, nosso emoji, nosso não sei o quê. E eu tinha um emoji com essa pessoa, e essa pessoa também tinha um emoji comigo. E a gente conversava, e vira e mexe mandava esse emoji, né? Mas só que naquela realidade, naquele tempo ali, ambos os emojis não existiam. Não existiam. Existia no meu celular e existia no celular da pessoa, mas o emoji que ela me mandava não existia pra mim. E o emoji que eu mandava não existia pra aquela pessoa. Aí, tá ficando um pouco. Vamos entendendo. Aí, não sei como chegou, mas a gente chegou nesse empate de tipo, não, nosso emoji não é assim, é tal. Aí eu, não, é tal. Falei, então vamos mostrar o emoji, vamos mostrar lá. E pegar no teclado, né, os emojis próprios do celular, o próprio do WhatsApp, e não achar o emoji nenhum dos dois. E tipo, não, na internet tem esse emoji, e não existia esse emoji na internet. Aí na conversa, que eu acho que é o que fica mais bizarro, e tem isso até hoje, a gente vê isso até hoje, a gente não entende. Não perdeu porque ficou no backup do WhatsApp. Se a gente perdeu o celular, volta porque tá no backup. Eu não sei. Isso é uma coisa que a gente fica pensando até hoje. A gente fica, sei lá, deve um pouquinho, dá um doisinho e fica. A gente está aqui mesmo, né? Tipo, isso acontece, a gente volta lá nessa conversa e fica, cara, como que isso aconteceu, sabe? Como é que é? Como que entende isso? Mas enfim, peguei o celular dessa pessoa, essa pessoa pegou o meu, e todas as partes que tinha, onde eu enviava emoji pra essa pessoa, não tinha nada de histórico de mensagem pra ela. Era o mesmo tema, estamos começando pelas mesmas coisas, as palavras, os textos, as frases existem, né? Mas o emoji não. O emoji que eu enviei, sei lá, a 10h40 agora enviei o emoji pra pessoa. Enviei, eu vi o emoji. Mas essa pessoa nem recebeu isso. Ela nem recebeu essa mensagem lá. Mas aí 10h41 ela me enviou o emoji que também eu não recebi 10h41. Mas na conversa fica o meu emoji lá aparecendo. E na conversa da pessoa fica o emoji dela aparecendo. Ela não recebeu o meu emoji, né? E eu não recebi o emoji dela. E a conversa, o restante da conversa fica todo lá. É complicado. Vai me dando uma secura, uma gastura quando eu vou lembrando disso, porque é cada coisa. Mas aí quando volta, naquela coisa que os emojis ainda nem existiam nas atualizações de emoji e começaram a existir futuramente, a gente usava um emoji do futuro que não tinha. Não dava. E às vezes as pessoas nem entendiam. Sabe quando sai uma atualização assim no WhatsApp, eu sou o testador beta, né? Aí do nada, recente foi as figurinhas que. Tu manda um emoji normal, ele virou um emojizinho, quase que um GIF, ele se mexe. Nem todo mundo tinha aquilo ali, né? Então eu mandava, a pessoa recebia a figurinha normalmente, mas só no meu celular mexia. É quase que uma coisa dessa, entendeu? Mas aqui, nessa história, de fato aparece outra pessoa, só chega de uma outra forma. Da nossa história, assim, de uma outra forma que não tem. Isso é uma história. Tem outra também basicamente parecida com isso, né? De conversa de emoji, alguma coisa assim. Não é nem figurinha, é mais emoji mesmo, né? E futuramente vinha aparecer e surgiu emoji, um emoji que nem tinha. Não tinha, não existia. E como que acontece isso? Então é muito estranho você ter registros de fotos e vídeos e uma pessoa nem sequer lembrar daquilo ali. É um registro, sabe? Tá ali, tá na foto, tá tirada, tá registrada. Uma coisa assim, ai, lembra do ano passado que você foi no show da Luísa Posse? Não sei, eu nunca fui no show da Luísa Posse, mas você foi? Aí eu fui no show da Luísa Posse? Será que eu fui? Não lembro, não. Teve uma época que de fato eu ia em um monte de show. Aí o pessoal chegava pra conversar, falava, aquele show que tu foi. Não tinha nenhum registro assim na minha memória. Mas eu ia lá no celular, tinha uns vídeos, um negócio daquele dia ali. Falou, caraca, parece que eu nem vivi aquilo ali de fato. Mas tá aqui no meu celular. Pode também ter sido uma troca. O eu que tá aqui agora não viveu aquilo lá. E o eu que tava lá naquele dia, agora tá em outra dimensão. Que lembra daquele show, mas não tem nenhum registro. Parece que só vai ficando mais doido, né? Acho que tá na hora de acabar.